Esta fita é distribuída pelo Ministério Verdade Viva. Caixa Postal 51, CEP 30 123 970, Belo Horizonte, Minas Gerais. E-mail minister@gold.com.br. O nosso site na internet é www.verdadeviva, uma palavra só, .org.br. Os telefones, fones fax 31 3482 1919, 3482 1879. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãos. Melhorou. Hoje estamos mudando as coisas um pouco, porque eu senti no meu espírito a necessidade de concluir o ano falando sobre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus Cristo para a terra para reinar. De modo que, como eu avisei antes, a última parte do módulo 8 que está na sua pasta, eu vou dar apenas no ano novo, depois de carnaval. Essa é a última reunião aqui neste ano. E eu espero que Deus possa nos mostrar a importância deste momento da nossa vida em Deus. Pai, agradecemos a Ti por Tua palavra, pelo Espírito Santo que é nosso mestre, que nos ensina a verdade. Ajude cada um de nós nesta hora que possamos ser atentos ao que Tu falas em nosso íntimo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Momento da verdade. Eu vou dar apenas uma introdução e então eu vou pedir que Daniel coloque a luz, porque vamos ler Mateus capítulo 22. A vinda de Jesus e a vida de todo dia. Tratando dos valores da vida. É necessário que tenhamos uma consciência de como são os valores do nosso íntimo. O que é que nos movimenta no dia a dia? Será que são valores eternos ou os valores temporais? Dois estupendos momentos. O arrebatamento, a vinda de Jesus nas nuvens e o fim do mundo, que é a vinda para reinar na terra. Falo o fim do mundo não porque o mundo vai acabar nesse momento, mas é porque é o fim do mundo da maneira que ele é hoje. Vamos tratar inicialmente do primeiro acontecimento e a promessa de Jesus. Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, versos 2 e 3 no Novo Testamento. Observe. Voltarei, Jesus disse, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Conscientiza-se, irmão,
ninguém nos ama mais do que Jesus. Ele faz questão de mudar a nossa vida aqui e dar-nos as condições dele para vivermos com ele para todo sempre. E isto é o que ele faz. Nenhum de nós podemos fazer isso. Mas o amor de Deus por nós é tão grande que ele diz, para que onde eu estou, estejais vós também. Por isso que vamos falar da vinda de Jesus nas nuvens. O arrebatamento, que é a vinda de Jesus nas nuvens, o arrebatamento é só para aquele que nasceu de novo. Paulo disse, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Observe. Paulo, nesse versículo, distingue dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, os demais que não têm esperança, que é a maioria das pessoas no mundo de hoje. E o segundo grupo, somos nós que cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Qual é o seu grupo? Porque é só um grupo destes que vai. O segundo grupo, nós que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, porque ele morreu e ressuscitou por nós. Ele fez tudo por nós. E Paulo continua, ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, aqui, Paulo se refere somente àqueles que são nascidos de novo em Cristo. Você não pode se fazer de novo. É preciso nascer de novo pela vontade de Deus em Cristo Jesus. Quando você aceita que Cristo Jesus morreu para que você possa ser justificado perante Deus, pronto. Você está preparado para o arrebatamento. Descerá dos céus Jesus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Descerá dos céus Jesus Cristo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Qual é o grande significado disso? É isso.
É isso. Quero a luz, por favor. Eu quero que vocês abrem a sua Bíblia agora no Novo Testamento, em Mateus capítulo 22. E nós vamos ler a parábola das bodas do filho do rei. Mateus 22, eu marquei aqui 2 a 5, mas vai ser muito mais, que eu vou ler o trecho inteiro. Porque aqui Jesus Cristo descreve o casamento. O casamento. E eu vou explicar isso depois. Que esse casamento chama-se o arrebatamento. Mateus 22, se você tem Bíblia, se não tem, presta atenção. Verso 1. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Só um parêntese que eu não ia falar, mas aqui ele fala o reino dos céus. O evangelista Mateus é o único que fala do reino dos céus. Os demais falam o reino de Deus. O reino de Deus, que Jesus começou a anunciar em Marcos, é Deus operando em nossa vida aqui na terra. O reino dos céus é aquela condição que Deus tem nos céus. E sendo que Jesus Cristo está falando do que vai acontecer nos céus, ele fala aqui do reino dos céus. Só para vocês não ficarem confusos entre duas coisas. O reino de Deus é o que Deus faz dentro de você. A operação da palavra de Deus e o Espírito Santo em nosso íntimo. Mas o reino dos céus é a parte celeste onde Deus reina. Tá bom. Verso 2. Então o rei enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Verso 5 é muito importante. Eles, porém, não se importaram e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou indignado e, enviando os seus tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos, tinham outros interesses. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Observe bem isso. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial?
E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Pode apagar a luz, por favor. Verso 11 é interessante porque diz: entrando o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. O que eu quero frisar aqui, que o rei não apenas preparou as bodas para seu filho, ele não apenas mandou convidar, mas ele deu a toda pessoa que aceitava o seu convite, ele deu a ele a condição de estar lá. Ou seja, ele ofereceu a todos veste nupcial. Lembra no parábola do filho pródigo? E quando o pródigo voltou, o pai disse: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o. O filho pródigo não fazia nada para se vestir. Ele simplesmente foi na casa do pai, o pai já tinha a roupa toda preparado e o pai mandou vesti-lo. Você não pode fazer nada em sua vida para você se preparar e ter a condição de viver no céu. Jesus Cristo já fez isso tudo para você. Ele é a sua condição. Ele é a veste nupcial. A justiça dele é a tua justiça. E todos aqueles que aceitam que ele já é tudo que eu necessito, vai ficar nas bodas. Porém, lamentavelmente, o homem gosta de ser independente de Deus. Acha que ele dá o seu próprio jeito. Ninguém pode dar jeito. Esse homem que entrou à mesa ali, ele recusou o que foi lhe oferecido. Ele recusou a veste nupcial. Não recusa o que Jesus Cristo fez para você. Ele já fez tudo. E pronto. Mas há um outro verso que também você pode anotar. É Jeremias 23:6, que diz: o Senhor, justiça nossa. Deus é minha justiça. Você sabe que Bernardo não vale nada, mas Jesus Cristo vale tudo para Bernardo. Veja a advertência do verso 5. Quando essas pessoas ouviram e receberam um convite do rei, diz que eles não se importaram e se foram um para seu campo, outro para seu negócio. O problema nosso, de todos nós, são os nossos próprios valores. Quando eu estou falando com vocês aqui a respeito de estar preparado para o arrebatamento de Cristo, que pode acontecer em qualquer momento, eu quero que você entenda que é necessário você ter os valores que Deus estabeleceu. O valor para todas as pessoas é que Jesus Cristo já fez tudo e diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu faço tudo por você. Mas essas pessoas tinham outros valores. Um tinha que cuidar do seu campo.
outro foi para o seu negócio. E há pessoas que simplesmente não aceitam o Evangelho porque têm outros interesses. Pode ser familiares, pode ser parentes, pode ser o clube, pode ser outras coisas. Porque se eu entrar nesse caminho, os outros vão achar que sou esquisito. Eu quero saber como é que eles vão achar quando Jesus Cristo vier e arrebatar a igreja. De forma que eu vou falar agora sobre os valores da vida. Já lemos a respeito das bodas do Cordeiro, ou as bodas do Filho do Rei, que em Apocalipse é chamado a ceia das bodas do Cordeiro, Jesus Cristo. E o Espírito Santo, em Apocalipse 19:9, diz: bem-aventurados, perfeitamente felizes e realizados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Prevendo esse acontecimento, João Batista disse: o que tem a noiva é o noivo. Ou seja, a igreja, você, é noiva de Cristo. Jesus Cristo é o noivo. Isaías profetizou isso quando disse: como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Uma das maiores dificuldades que eu tenho é convencer as pessoas que Deus se agrada deles. Todo mundo fica assim: eu tenho que fazer isso para agradar a Deus. Deus se agrada de você quando você aceita o que Jesus Cristo fez. E pronto. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Imagina. Mas o que é ser noiva de Cristo? Como é isso para nós no nosso dia a dia? Entenda o que Paulo diz. Em Efésios 5, 25 a 27. Cristo amou a igreja, nós, e a si mesmo se entregou por ela. Ele se entregou por nós, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quarta-feira eu estava falando com o grupo lá no salão a respeito disso. Eu falei: olha, todos os dias Jesus Cristo está namorando você. Ou seja, Ele está, por sua palavra e pelo Espírito, Ele está procurando igualar você às condições dEle. Isso é a operação do Espírito Santo para fazer com que você e eu estejamos igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você não pode fazer isso para você. O noivo e a noiva conversam juntos para se entenderem. E Deus enviou o Espírito Santo para você e deu a você a palavra para Ele poder preparar você para Ele. Cristo amou a igreja, nós. Se entregou por ela, para que a santificasse. Uma identificação total. O procedimento de noivado. Sempre conversando, sempre procurando ter uma
um entendimento mútuo. Isto é que Deus faz com você todos os dias, porque Ele está preparando você para Ele. A obra dele. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Entenda. É Deus que nos prepara pela palavra. E isto é um processo contínuo. Noivo e noiva se entendendo juntos através da palavra. Sem você ter os valores de Deus na sua vida, não haverá casamento. Veja qual é o objetivo dessa preparação, desse processo contínuo. Deus tem um objetivo. Dê condições a Ele. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vocês que me conhecem sabem que o maior problema de Bernardo, não é? É Bernardo. Mas eu tenho um Deus que está me consertando sempre. Como é precioso ouvir e ser objeto dos cuidados do Deus Altíssimo. Você também é. Deus tem cuidados de você. Para apresentar a si mesmo sem defeito. Do mesmo modo que Deus fez Adão perfeito para a comunhão com Ele. Deus fez você nova criatura para receber o seu amor eternamente. São os cuidados do namoro constante. O que eu quero frisar nessa primeira fase desse ensinamento é que Deus te ama muito. E Ele faz questão de cuidar de você e preparar você através da palavra, através do Espírito Santo, para o arrebatamento que pode acontecer em qualquer instante. Pode acontecer antes de terminarmos isso aqui. Você vai ou fica? Entenda mais o que Paulo diz. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, você e eu, seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Esse momento pode acontecer quando menos esperamos, mas todos os que estão em Cristo, todos, serão transformados. Para ter um corpo, como nós vamos ver em outros ensinamentos no Ano Novo, ter o corpo ressuscitado, glorificado, como Jesus Cristo teve quando subiu para o céu. Veja como. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse que temos aqui, para ser igual, observe, igual, para ser igual ao corpo da sua glória,
segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Eu sei que você imagina com você mesmo, já sabendo como você é, será que vai fazer comigo? Ele vai. Todos nós seremos transformados para ser igual ao corpo da sua glória. O corpo da sua glória, quando ele ascendeu dos Montes de Oliveiras, como vamos ver daqui a um pouco. Jesus descreveu este acontecimento na parábola das 10 virgens. Observe. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Lamentavelmente, essa situação da igreja de hoje generalizada, porque estão achando que Jesus só vai vir lá depois disso, isso acontecer. Então estão dormindo. Imaginam nas suas próprias cabeças que certas coisas vão dar sinais. Só que, conforme Jesus explicou em Mateus 24, esses sinais é depois do arrebatamento. Foram todas tomadas de sono e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Mateus 25, 1 a 13. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Olha a lâmpada. A sua vai ser assim ou acesa? E as virgens apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E Jesus disse: quando menos esperam, assim virá o seu Senhor. Quem entrou foi aquela virgem que tinha lâmpada acesa. Vamos ver. Há umas observações importantes. Lâmpada é a palavra. O mandamento, palavra, diz Provérbios, é lâmpada. E o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se o que Deus diz orienta o teu coração, os seus valores e a sua vida, essa é a lâmpada que está em você. Mas a lâmpada tem que estar acesa. É o Espírito Santo que mantém a palavra de Deus acesa em nosso espírito. Desse Espírito, Jesus disse: Ele, o Espírito Santo, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É a função, a operação do Espírito Santo sempre estar vivificando a palavra em nosso íntimo. Se você está sendo obediente ao que Deus diz no seu íntimo, qualquer hora que Jesus vier, você está preparado. Mas observa, as virgens apercebidas entraram com o noivo para as bodas. E fechou-se a porta. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora. Observe. As virgens apercebidas entraram. São aqueles que estão vivendo segundo aquilo que Deus diz. Mas só 5 entraram. Para os outros 5, fechou-se a porta. Não existe chance
depois do arrebatamento. Não existe chance para consertar depois de Deus fechar a porta. Um irmão está aqui, que ele estava nos contando que ele estava trabalhando com um outro senhor no seu serviço e ele procurou falar com esse outro senhor a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento. E quando é o arrebatamento, aqueles que estão preparados subirão para encontrar com Jesus nas nuvens. E o outro moço virou para ele e disse, mas tem o purgatório depois, né? Que ele pensava que ele podia se preparar depois. Mas Deus diz, Jesus disse, nessa parábola das virgens, fechou-se a porta. E quando as nécias, aqueles que não importaram de viver segundo a palavra, bateram na porta e disseram, eu não conheço vocês. É agora, nesta vida, que você se prepara. Não existe purgatório. Segunda chance. É Deus que determina. Prepara-se. Em Cristo. Ele te oferece tudo. Então você aceita. Isto é fé que funciona. Viver segundo aquilo que Deus diz é por fé, não pelo que vemos. Se pudesse ter uma chance, depois da porta fechada, a pessoa estaria entrando por o que via, porta fechada ou porta aberta. Mas não é por assim que você vive em Deus. Então Jesus enfatizou a necessidade de estar preparado para aquele momento. Observa o que ele diz. 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho. 2 mulheres preparando o almoço. Uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Observe essa sequência agora. 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Observe bem. Aparentemente são 2 homens iguais, fazendo o mesmo serviço. Não parece, aparentemente, nenhuma diferença entre um e outro. Isso é assim, nós somos parecidos, todos iguais. Não parece coisa diferente? Lá estão os 2. Mas no momento, num abrir e fechar de olhos, um será tomado. Deixou enxado no chão, não precisa disso no céu. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada, deixada a outra. Aparentemente iguais. Mas no momento, num abrir e fechar de olhos, uma será deixada só. Foi Jesus que ensinou isso. Eu acho que ele sabe. Advertência. Os que marcam o tempo do arrebatamento são enganadores. Jesus disse a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será. Mas isso não é o fim do mundo. Isso que eu acabei de mostrar a vocês é quando Jesus Cristo aparece nas nuvens e subitamente todos aqueles que são em Cristo
sairão daqui assim. Ninguém vai ficar olhando você subir, não. Você vai estar aqui e lá. Que foguete. Lá, você vai encontrar com todos do tempo passado que morreram em Cristo, também lá. Estaremos todos juntos lá. E você vai pensar que esteve sempre lá. Vai ser uma alegria. E então você entrará nas bodas do Filho do Rei. Então, este acontecimento vai acontecer no céu com todos aqueles que estão em Cristo. Eu não sei quanto tempo leva, eu não sei quanto tempo vai ficar, eu acho que vai ser uma festa daquelas. Mas sendo que não tem tempo mais para nós passaremos para a eternidade. Só que aqui, eu ia dizer, tudo vai ficar como estava, mas eu não acredito que seja tão como... Você já imaginou quando eles descobrem que você não está em canto nenhum e um monte de outras pessoas também não estão e alguns que já ouviram isso vão dizer, oh, aconteceu e agora eu? Não dá para descrever, mas só uma coisa eu sei. Quando na igreja subir, o Espírito Santo vai conosco, porque ele habita em nós. E aqui não vai ter o Espírito Santo para controlar coisa nenhuma. E então aqui vai ser um desastre terrível. Mas no meio desse desastre terrível, no planeta Terra, acontecerá o segundo acontecimento. A vinda de Jesus para a Terra para reinar. Jesus, Rei dos Reis. Os discípulos no Monte das Oliveiras, na ascensão de Jesus, observa. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes perguntaram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim, exatamente assim, virá de modo que o viste subir. Ou seja, os anjos falaram, moços, vocês acabou de ver que ele foi assunto ao céu, mas ele vai voltar e todo mundo vai ver Cristo voltar para a terra, para este mesmo lugar, Monte das Oliveiras em Jerusalém. Por isto, se você for percebido e observa toda a confusão que está acontecendo no Médio Oriente, você pode entender que Deus que está arrumando as coisas. Mas, quando Jesus Cristo vier de novo e pisar naquele mesmo lugar, Monte de Oliveiras, como será a terra naquele momento? Para os que ficarem aqui. Para vocês não. Porque você vai viver com ele. Para Monte de Oliveiras. Já foi para Jerusalém? Eu também não. Nem quero. Porque eu sei que eu venho com ele um dia. Vai ser bem melhor. Observe. Há uma fantástica profecia de Enoque. O 7º de Adão. O que ele disse? Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, nós, para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes
que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esta profecia é fantástico, porque este homem, Enoque, o sétimo de Adão, já viu no seu espírito algo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. E o profeta Zacarias falou a mesmíssima coisa. Uns 400 ou 500 anos antes de Jesus vir a primeira vez. Eis que vem o dia do Senhor, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés, os pés de Deus, de Jesus, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que será fendido pelo meio. E então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. E o Senhor será rei sobre toda a terra. E você vai ser delegado dele. Não sabia que ia ser promovido, né? Todos nós seremos espalhados nesse planeta Terra. E Jesus vai reinar como rei em justiça. E você vai ensinar as pessoas como viver em paz. Esse é o reino milenar, 1000 anos, de Jesus Cristo. Mas observe. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte de Oliveiras, que será fendido no meio. A profecia de Zacarias. E quando aqueles discípulos estavam no Monte de Oliveiras, os anjos disseram aos discípulos, esse Jesus virá do modo como o viste subir. Ou seja, os anjos confirmaram para os discípulos exatamente o que Zacarias tinha profetizado. Observe outro. Enoque disse, virá o Senhor meu Deus. Zacarias disse, virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Gente, mas eu não posso nem imaginar. Nem você pode? Quando todos os homens da terra vão ver Jesus descendo com a sua igreja para Jerusalém, para ele reinar. E Enoque disse, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Zacarias disse, todos os santos. Mesma coisa. Você e eu. Zacarias diz, o Senhor será rei sobre toda a terra. E Enoque disse, Deus virá para exercer juízo contra todo. O apóstolo João, quando Deus abriu o entendimento dele pelo Espírito, como o Espírito Santo quer fazer para você também. Ele disse, eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Está vestido com um manto
tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Você viu por que nós estudamos nos tempos atrás a respeito de Jesus, que foi chamado o Verbo de Deus? A palavra criadora que cria a condição de Deus em nosso espírito, em nosso íntimo. Quando João viu, ele disse, gente, ele está vestido com um manto tinto de sangue, porque Jesus Cristo morreu em seu lugar para que você pudesse viver eternamente com Ele, ressuscitado, transformado, igual na glória dEle. Eu não te disse no início que ninguém te ama tanto quanto Jesus Cristo. E este Deus que te ama, Jesus Cristo que te ama, Ele está oferecendo a ti a condição de viver eternamente com Ele, só mediante a fé, só aceitando que Ele fez assim. E João continua. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. Se você não sabe montar cavalo, aprende. Com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Onde arranjou essa vestidura limpo? Branco, puro. Onde arranjou? Aceitando que foi Jesus Cristo que fez tudo por você. É aquela melhor roupa que o pai do filho pródigo deu para ele. E então ele disse, todo esse exército que está com ele, observará e estará com ele quando ele regerá as nações com cetro de ferro. E tem o nome escrito nesse manto. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Observe a conclusão de Pedro. Irmãos, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, toda essa forma de vida que temos agora, aqui, será totalmente desfeita. Deus vai criar a condição na terra, condição dele. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Em outras palavras, ele está dizendo, irmãos, vive cada dia da sua vida com a lâmpada acesa, preparado para a vinda do seu noivo. Como é que você se prepara assim? Como é que você vive nesse santo procedimento e piedade? Simplesmente obedecendo o que o Espírito Santo ensina você. Lembre-se que esse período nosso, aqui na terra agora, é o período de namoro do noivo com a noiva. Ele, por sua palavra, por seu Espírito em nós, está nos santificando, está nos preparando para o casamento. Chama-te a ceia das bodas do Cordeiro. Que Jesus esteja com você como seu noivo e como seu rei. Quem vai reinar na terra com ele
são aqueles que são noivos, noiva dele. Aqueles que ele prepara para viver na justiça pela palavra. Lâmpada acesa. Se você não estiver prestando atenção no que o Espírito Santo te ensina no íntimo, tome cuidado. Porque pode vir o seu noivo quando você menos espera. E naquela hora, não terá condição alguma de você pôr as coisas em ordem, porque Paulo disse que vai acontecer assim. No abrir e fechar de olhos, as duas mulheres trabalhando juntos. Oh, eu estou só. O outro sumiu. Os dois homens trabalhando. Oh, onde ele foi? Uma pessoa, antes que nós iniciamos esse trabalho aqui, eu estava sentado com ela e ela disse: irmão, a única coisa que eu sinto em mim, eu fico assim preocupado com aqueles que não estão dando ouvido ao Evangelho. Eu disse: olha, você louve e agradece a Deus pelos cuidados que Ele tem com essas pessoas. Porque o mesmo Deus que cuidou de você e revelou o Evangelho em seu coração é o mesmo Deus que revela o Evangelho e o preparo em Jesus Cristo para eles. Todos nós, certamente, temos parentes e amigos que realmente não vivem na palavra, não vivem ouvindo Deus, não sabem ou não querem saber. Eles vivem como aqueles que foram chamados para as bodas, mas não se importaram. Um foi para o seu campo, outro foi para o seu negócio. Isso não quer dizer que você tem que deixar de fazer o seu trabalho de todo dia. Você verifica que Jesus, quando ele falou dos dois homens no campo, os dois estavam fazendo o seu trabalho normal. Mas no meio do seu trabalho normal, aquele que estava preparado foi, e o outro ficou. As duas mulheres estavam preparando o alimento, o almoço, todos dois juntos, fazendo o serviço normal. Mas você se prepara aqui dentro. Eu lembro que quando eu estava dando isso lá no salão, eu tinha recebido um telefonema de um irmão de Salvador. E ele falou comigo: irmão Bernardo, me fala da vinda de Jesus Cristo. Eu tenho que ficar olhando para as nuvens, irmão. Disse: não, irmão, não é assim. Você tem que olhar aqui dentro de você. Verifica se você realmente está vivendo segundo aquilo que Deus te diz aqui dentro. Não é o que Bernardo te diz. Eu não cuido de você. Quem cuida de você é o Espírito Santo. E cada um de nós, pessoalmente, sabemos o que o Espírito Santo fala conosco. Somos responsáveis para viver segundo o que Ele diz. Ele está dizendo a cada um de nós o que é necessário para que sejamos preparados para o arrebatamento. Agora entenda que Paulo diz que isto pode acontecer em qualquer momento assim, num abrir e fechar de olhos. Eu senti que o Espírito Santo queria que eu começasse esta série de ensinamentos em razão da maneira que vive o Evangelho, os evangélicos, ou os cristãos, ou as igrejas de hoje. Nesse tempo de globalização, todo mundo está procurando, fazendo todo esforço para arrumar a vida aqui. Olha, se você começa a cuidar de arrumar a vida lá, a vida aqui vai ficar tudo em harmonia. Ninguém
que vive nos valores do céu, passa fome aqui, nem passa necessidade alguma. Entende? Não é que você deve deixar de trabalhar, não é que você deve deixar de praticar a sua profissão. Porém, pratica a sua profissão, faz o seu trabalho de todo dia, prestando atenção no que Deus está fazendo dentro de você. Assim, quando vier Jesus Cristo nas nuvens do céu, você será arrebatado. Nesse Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, existem 20 referências à segunda vinda de Jesus Cristo. Apenas 2 referências, essa de Enoque, fala da vinda para reinar. As demais 20 referências se referem exclusivamente ao arrebatamento da igreja. O que eu entendo? É que na igreja primitiva, o cuidado dos apóstolos era que as pessoas vivessem preparados em todo momento para Jesus. Assim como ele subiu, assim ele descerá. Na primeira fase, na primeira etapa, ele vem apenas para as nuvens e nós vamos para ele, transformados, sem esforço nenhum. Na segunda parte, ele virá para o Monte de Oliveiras para reinar na terra. Será que eu deixei isso claro? Luz, por favor. Alguém tem uma pergunta? Quarta-feira passada, eu estava com as irmãs e irmãos lá em cima no salão e falamos das coisas de Deus. Eu falei, alguém tem pergunta? Todo mundo me olhou. Então eu disse assim, ou vocês não entenderem nada ou entenderem tudo. Vamos ver. Sim, filha, pode perguntar, por favor. A respeito do evangelho ser pregado no mundo inteiro, queria que o senhor comentasse alguma coisa. A respeito do evangelho ser pregado no mundo inteiro. Sim. Para a volta de Jesus. Não tem dúvida. Jesus disse, este evangelho será pregado no mundo inteiro. Será pregado no mundo inteiro. Verifica. É necessário entender que não somos nós que fazemos a obra de Deus. Deus faz a obra dele. E não resta a menor dúvida que realmente Deus está se manifestando para que todo mundo entenda o Evangelho. Ele pode não entender o Evangelho da minha igreja ou da sua doutrina, mas que ele sabe que Cristo Jesus veio para morrer e ressuscitou, porque ele foi a única pessoa que ressuscitou. Maomé não ressuscitou. Buda não ressuscitou. Entende o que estou dizendo? Só havia um. E por que ele ressuscitou? Por você, por todos os homens. Sim, senhor. Irmão Bernardo, o senhor disse que a igreja vai reinar aqui, mas eu pergunto, como é que fica o milênio? Vai ficar na justiça, meu irmão. É o milênio de paz. Paz, vamos dizer, paz por obrigados. Compreende? Jesus reinando em Jerusalém, o que ele diz é. Eternamente a igreja fica aqui? É milênio, para 1000 anos só. Tá bom? Muito obrigado, boa resposta. Viu? Verifica. E você vai dizer, e depois de 1000 anos, como que fica? Bom, eu não queria falar isso, mas eu vou lhe explicar rapidamente. Os cientistas, os grandes que sabichão, estão muito preocupados porque descobriram que... você está aí, filho? Tá bom, espera um pouquinho. Os cientistas descobriram que o Sol está em expansão. E realmente vocês vão verificar com seus celulares e televisão, daqui um pouco vai ter muita interrupção por causa desse movimento solar.
mas o Sol está em expansão. E eles descobriram que daqui 5 milhões de anos, o Sol vai queimar tudo aqui. Eles imaginam 5 milhões de anos, eles não têm noção de nada. Só que eles são um pouco atrasados, porque o apóstolo Pedro diz, Deus fará novos céus e nova terra em que habita justiça. São atrasados, são cientistas, mas quem não vê, está tudo aqui. De forma que Jesus virá reinar na terra, haverá 1000 anos de paz e depois haverá o julgamento. Aqueles que estão em Cristo vão continuar em Cristo. Os outros não tem mais jeito. E não tem purgatório nem karma. Sim, filho? Como é que Deus pode casar com a gente? Oh, como é que Deus pode casar com a gente? Em casamento. Tá bom. Você está preocupado com casar, filho? Ainda não, né? Ainda não. Não, tá certo. Tá bom, então pode deixar. Quando nós entendemos casamento aqui, estamos pensando em casamento natural, o homem e mulher, não tá? Mas casamento em termos das bodas do Cordeiro é todos nós, a Igreja de Deus, em comunhão com Cristo. Tá bom? Ok, obrigado, filho. Não Posso fazer a segunda pergunta? Ah, tem mais? Então, só mais uma, né? Daí, vai. Não tem terceira, não, né? Só tem a segunda. Aí, vai. Como é que Deus ressuscitou pela segunda vez se Ele depois voltou e disse que ia voltar? Voltou para os céus e disse que ia voltar e até hoje não voltou. Não, até hoje ele não voltou, então é certo. Jesus só ressuscitou uma vez, certo? Ele foi para o céu, disse que ele vai voltar. Tá certo. Agora verifica. Quando ele ressuscitou, ele está vivo para todo sempre. E ele vai voltar aqui só para levar aqueles também que são ressuscitados em Cristo. Você sabe que você nunca vai morrer. Você já é ressuscitado em Cristo. Por isso que você será arrebatado nas nuvens. E se você morrer aqui fisicamente, você também será transformado do mesmo jeito. Porque nós vamos encontrar com Jesus, com todos aqueles que já morreram. Aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo. Deu? Tá bom? Acabou. Muito obrigado. Sim, Filipe, por favor. Mano. Não, pega isso aí, por favor. Tá. A gente veio para reinar. Sim. Mas qual é o trabalho da gente? Reinar? Não vai ter conversão mais. Não. Não vai ter. Então, reinar como? Muito bem. Tá bom, vou mostrar a senhora. As igrejas não dizem com aquela euforia e todo joelho se dobrará diante de Deus. Não diz assim. Quem vai fazer que eles dobram? É você. Forçado. Verifica. Deus agora oferece paz. Paz com Deus e vida em Deus, vida eterna para todos. Aqueles que rejeitam vão, naquele período, reconhecer que Deus foi justo. Foram eles que rejeitaram a vida que foi oferecida aqui. E então, ninguém vai poder, o que eu posso dizer? Dizer para Deus, no juízo final, que não sabia. Os que rejeitam agora vão saber que vão continuar rejeitando quando Cristo Jesus reina.
Ele vai ser supremo e todo mundo vai confessar que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Naquele período. Mas quem faz agora? Bem diferente para nós, entende? Mas esse reinado é que tem que se curvar perante a justiça e admitir, confessar que Deus foi justo. Porque Ele deu oportunidade a todos os homens e eles rejeitaram. Deu? Respondi, filho. Mais ou menos. Tá bom. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência. Eu agradeço esses momentos que nós passamos juntos. E eu espero que depois do carnaval nós podemos começar de novo. Eu não sei quando é carnaval, mas lá na frente. Mas se você fica assim em carnaval, você talvez vai esquecer. Pai, agradecemos a Ti por Tua palavra. E principalmente agradecemos a Ti por Jesus Cristo, que fez tudo para nós. Ele é a nossa justiça. E é Ele que nos ama para nos levar para Ele, para todo sempre. Aceite os nossos agradecimentos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Existe algum aviso? Glória, Eduardo, irmão. Por favor, filho. Pega o microfone aqui. Boa tarde, irmãos. Como o irmão Bernardo já disse, é nosso último encontro do ano, né? E estaremos aqui a partir de março, novamente. E essa data estará no informativo, aqueles que recebem o jornal informativo. Essa data estará no jornal informativo. Agora, no mês de dezembro, nós estaremos no Hotel Tauá, novamente, de 8 a 12 de dezembro. É uma semana de aprendizado, de comunhão e de muito amor. Vale a pena estar lá. Se alguém tiver interesse, converse com a irmã Ileide ali na saída. Nós ainda temos algumas vagas. Nós ficamos lá no Tauá por uma semana. Entramos na segunda-feira e saímos apenas na sexta-feira. Vale a pena, gente, esse investimento que você faz em você mesmo. Não é porque nós somos diferentes, não. Não tem isso. É porque você tira este tempo para o Senhor. Você tira realmente aquele tempo só para o Senhor. Você não mistura com os afazeres do dia a dia. Então, é evidente que se você dá mais atenção ao Senhor, você recebe mais. Não porque Ele não esteja dando antes, mas porque você está mais atento a isso. No mais, nós queremos agradecer a presença de vocês aqui. É sempre um prazer muito grande estar aqui, receber vocês, ver a atenção de vocês. E que nós tenhamos um novo ano de ainda mais paz em Jesus. Eu agradeço especialmente toda a atenção que vocês têm conosco aqui. E o pessoal aqui que nos aluga esse salão sempre diz assim: vocês são os melhores clientes, porque quando vocês saem não precisa nem tirar poeira. Está tudo limpo do mesmo jeito que vocês receberam. Eu sei que pode parecer uma coisa pequena, mas é no pequeno que se conhece o caráter. E é muito bom que os diretores daqui, os funcionários daqui, saibam como procede aquele que escolheu o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Muito obrigada. Boa noite. Deus os leve em paz.